Boa noite, comerciárias. Boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Live de todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Estamos aqui para bater um papo com os comerciários e as comerciárias. E hoje vamos estar trazendo aqui novamente o presidente do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, o Rogério Braz, para a gente bater um papo sobre a importância da convenção coletiva nas relações de trabalho. Então fique ligado aí conosco, estamos entrando no ar na live do Sinecom, Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, a live de todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pelo Instagram. Lembrando que as lives anteriores ficam gravadas no nosso IGTV aqui no Instagram e também no nosso canal no YouTube, no canal do Sindicato dos Comerciários. Então você pode ir lá no YouTube, pesquisar Sinecom Comerciários, acessar tantos outros vídeos como também as lives anteriores. E a live de hoje também estará lá gravada na íntegra. E também no Facebook do sindicato. Você pesquisa lá no Facebook Sinecom Comerciários, e aí também você tanto vai acessar as informações, as notícias sobre o Sindicato dos Comerciários, sobre a categoria comerciária de João Pessoa e da Grande João Pessoa, como também você vai acompanhar as lives anteriores e a live também de hoje vai ficar gravada lá no Facebook do sindicato. Já agradecendo aqui a presença de todos e todas, agradecendo aqui a presença da Nancy. Um grande abraço para o pessoal do Sindimotos, nosso amigo Hernani. Um grande abraço, Hernani. Boa noite, meu amigo, meu irmão. Um abraço para a Jana, para a Solange, para Edjane, para o Vando. O Rogério já está por aqui. Vou enviar o convite aí para o Rogério, que estará conosco batendo um papo sobre a importância da convenção coletiva nas relações de trabalho. E também um abraço para o diretor dos Sindicatos Comerciários, o Eronaldes. Abraçando o Eronaldes, já abraço também todos os comerciários e comerciárias do Carrefour, Eronaldes, que é diretor dos sindicatos comerciários do Carrefour, e também abraçar os outros comerciários e as outras comerciárias de tantas e quantas lojas estão aí também nos acompanhando. Um abraço para todos vocês. Estamos iniciando aí a nossa live. Deixa eu enviar aqui o convite para o Rogério Braz, recebermos aqui o boa noite do Rogério. Iniciar esse bate-papo aí sobre a importância da convenção coletiva nas relações de trabalho. Um abraço para o Bruno Lima, um abraço para o El, um abraço para a Maria dos Santos, enfim, todos que estão entrando aí na nossa live de hoje. Boa noite, Rogério. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos os comerciários, né? E comerciárias, a família comerciária. Deixa eu colocar aqui meu fone de ouvido para ficar melhor. Beleza. Deixa eu ver se... Fica à vontade aí. Então a gente vai estar batendo um papo, dando continuidade aí sobre a nossa convenção coletiva de trabalho. Tá ouvindo agora? Mas estamos ouvindo. Alô? Oi. Estamos ouvindo. Oi. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá. Obrigado. Desculpa aí, ainda a gente está pegando o jeito, né? Por essas tecnologias. Boa noite, família comerciária. Saber se o áudio está bom, se a imagem está boa, né? Tá tranquilo. Então, vamos lá, Marcelo. É um prazer mais uma vez estar aqui. Agradecer aí a presença de toda a diretoria do sindicato. Nossa amiga Hernani, que está mais do que nunca aí conosco também, lá no sindicato do Sindimotos. Um abraço, minha amiga Hernani.
a todos os diretores e diretoras, estou vendo aí Aeronautas, Alzeni, Luiz, né? O pessoal chegando, e a crise entrou agora, então a gente está aí para ajudar a esclarecer qualquer dúvida que porventura vá surgindo. Nosso doutor Everton também deve estar acompanhando a nossa live, né? Ele que fica aí nos bastidores também para alguma pergunta mais, vamos dizer assim, mais jurídica, mais técnica, né? Agradecer também ao doutor Everton e agradecer, enfim, a toda a família comerciária que está nos assistindo agora nesse momento. Obrigado, Marcelo. Beleza. Rogério, vamos estar batendo um papo hoje sobre a importância da convenção coletiva. Vamos citar e relembrar algumas questões da convenção coletiva do Sindicato dos Comerciários e também informar que ela não fechou ainda 100%. Algumas pessoas já acompanharam as lives anteriores, mas eu gostaria de iniciar esclarecendo aí para os comerciários essa dúvida que normalmente acaba aqui pegando no dia a dia, não sei de onde surgiu isso, e muita gente fala sobre dissídio. Já saiu dissídio, já saiu dissídio. Então a gente poderia começar estabelecendo a diferença entre convenção coletiva, né, e dissídio coletivo, para que os comerciários possam depois gradativamente ir mudando essa nomenclatura, porque a gente sabe que muita gente às vezes liga para o sindicato, procura nas redes sociais, até pessoalmente mesmo, perguntando, já saiu dissídio, mas na verdade não é dissídio, né? Marcel, realmente entra ano e sai ano, e essa pergunta sempre prevalece, né? O dissídio já saiu, né? Gente, é o seguinte, existem várias situações. Primeiro, vamos falar de acordo coletivo, que você não falou, que é importante. Isso. Acordo coletivo é quando o sindicato dos comerciários celebra um acordo coletivo com uma empresa, por exemplo, para fornecer, para dar um horário diferenciado, para dar uma condição melhor para os trabalhadores, para fazer uma troca de um feriado, né? Antecipar, já que ele vai cair no meio da semana, antecipar para uma segunda-feira, por exemplo, ou para uma sexta-feira, para o trabalhador já pegar direto. Isso aí seria um acordo coletivo entre o sindicato dos comerciários, logicamente representando os trabalhadores, e uma determinada empresa. Isso aí chamaria-se acordo coletivo de trabalho. E pode ser com várias empresas também, mas é um acordo coletivo, né? Quando é feito com algumas empresas. Agora, quando é celebrada uma convenção coletiva, é quando um sindicato, que é o nosso, dos comerciários, se senta com a representação patronal, com o sindicato patronal, ou os sindicatos patronais, como é o nosso caso. Tem o pessoal do Sindimotos, tem o pessoal do Sindilojas, supermercados, farmácia, material de construção, e a FEComércio, que representa todas as outras categorias inorganizadas, e a gente senta e celebra uma convenção coletiva de trabalho, que vale para toda a categoria e todos os municípios que nós abrangimos durante um ano, né? Isso aí é válido por um ano. Então, a convenção coletiva é entre sindicatos e federações, certo? Certo. Já o dissídio coletivo, ele vamos dizer assim, ele acontece quando as partes, no caso, o sindicato dos comerciários e o sindicato patronal, não chegam a um denominador comum. Não chegam a um denominador comum. Então, a negociação se frustra e é necessário ingressar no tribunal, no TRT 13, com uma ação de dissídio para que a justiça decida, diante daqueles números, daqueles dados, o que é que pode ser feito naquele momento da economia para ambas as partes. Então, a justiça ela vai decidir, por isso se chama um dissídio coletivo de trabalho, à luz da legislação, né, dos dados econômicos, qual seria o percentual a ser aplicado, as cláusulas que seriam renovadas, porque não houve, né, uma conclusão satisfatória entre os sindicatos na mesa de negociação. Teve que haver uma terceira pessoa, que é o tribunal, para decidir, então, a convenção coletiva daquele ano. Então, a gente já chegou a ter aí 1 ou 2 ou 3 dissídios coletivos na nossa história, né? Graças a Deus conseguimos manter aumento real
para a categoria, renovar as nossas cláusulas, que são muito importantes, que depois eu posso citar. E isso aí é muito bom, porque a Justiça reconheceu que o sindicato está no caminho correto e também reconheceu que o sindicato patronal poderia dar aquele aumento e conceder aqueles benefícios para a categoria que a gente tanto celebrou, aliás, tanto almejou durante a Assembleia e levou até o dissídio coletivo. Então, existem essas três diferenças: acordo, convenção coletiva e dissídio. Então, correto mesmo. Correto mesmo. Uhum. Diga, Marcelo. Então, correto mesmo é chamar convenção coletiva, né? Convenção coletiva. O acordo coletivo é entre um sindicato e alguma empresa para celebrar alguma coisa. A convenção coletiva é entre sindicatos, sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, e o dissídio coletivo é quando o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores não conseguem celebrar a convenção, leva-se para o tribunal para que eles possam decidir à luz da realidade o que seria melhor para ambas as partes. Certo. Antes da gente detalhar um pouco mais sobre o nosso tema propriamente dito, né, falando sobre a importância da convenção coletiva para as relações de trabalho, falando também da importância da convenção coletiva do Sinecom, gostaria de trazer antecipadamente ainda um outro ponto que diz respeito à convenção coletiva, mas de modo geral. Nós tivemos em 2017, em novembro, no governo do presidente Michel Temer, a reforma trabalhista, que foi aprovada pelos deputados federais e senadores da época e sancionada pelo governo Michel Temer. Essa reforma trabalhista trouxe várias questões e questões de retrocessos, vale-se dizer assim, muito importante, para que os trabalhadores entendam a importância de eleger deputados e senadores que defendam causas e as pautas dos trabalhadores, trouxe retrocessos, essa reforma trabalhista de 2017. Uma das questões foi a ultratividade, que afeta diretamente a convenção coletiva. Então, gostaria que você pudesse citar um pouco sobre essa questão da ultratividade, da importância do sindicato nas negociações para renovar tudo o que é conquistado pelo sindicato e citar um pouco justamente essa questão do retrocesso que trouxe a reforma trabalhista, né, e a importância da gente eleger políticos que pautem as questões dos trabalhadores para a gente não ter reformas como essa, que esse é apenas um dos pontos, além da questão da não obrigatoriedade, por exemplo, da homologação ser realizada no sindicato, além de tantos outros pontos, além de outra reforma como a terceirização, uma reforma da Previdência, enfim, se a gente for ficar aqui, vai ser a noite toda comentando, infelizmente, retrocessos que sempre a gente pauta nos discursos, né, que nós pautamos aí, tanto nas redes sociais como pessoalmente. Mas, voltando à questão, essa ultratividade, o que significa e qual a importância do sindicato para a renovação da convenção coletiva? Bom, você começou aí a falar sobre a questão da reforma trabalhista. Gente, qual é o grande objetivo do golpe feito na presidente Dilma? Foi fazer tudo isso que de Michel Temer para cá, ou seja, depois que Dilma foi golpeada, tiraram ela do poder, sem ter cometido crime algum, né, para fazer essas reformas que, na verdade, é para retirar direito dos trabalhadores. Então, eles acham que retirando direito dos trabalhadores, eles vão, de certa forma, enriquecer mais a classe patronal. Por quê? Porque vão pagar um salário menor, não vão ter tantos benefícios e vai baratear o custo da mão de obra e, consecutivamente, eles vão aumentar os seus lucros. Mas eu sempre digo, Marcelo, que eles estão dando um tiro no pé. Por quê? Porque quanto mais você reduz a renda do trabalhador, menos ele vai comprar sapato, roupa, alimento, serviços, ir numa praia, consumir produtos. Então, na verdade, você está dando um tiro no pé quando você tira a capacidade de ganho real dos trabalhadores retirando seus direitos. Então, Michel Temer, a partir dele, assumindo a presidência, ele fez várias reformas de lá para cá que, de certa forma, estão repercutindo agora, quando o trabalhador está tentando acessar um benefício e não consegue,
Está aí o INSS com milhões e milhões de pedidos de aposentadoria encalhados por conta de, entre aspas, pandemia, que não é verdade, dá para se fazer alguma coisa trabalhando online, as informações estão no computador, documentações podem ser entregues na porta do INSS para que as pessoas possam fazer a devida análise. Tem tanta gente aí doente e não está acessando o benefício, está recebendo menos que o salário mínimo. Então, a partir da reforma trabalhista que Michel Temer fez, uma das coisas que ele tirou para enfraquecer o sindicato foi o imposto sindical, onde tinha cobrado no mês de março, para todo mundo que tivesse carteira de trabalho assinada, um dia de trabalho. Desse um dia de trabalho, 60% desse um dia vinha para o sindicato. O restante iria para as federações, confederações, centrais sindicais e o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, para subsidiar seguro-desemprego e várias outras políticas, os Cines, para fazer custo de qualificação e reinserir o trabalhador no mercado de trabalho. Então, tudo isso se via o valor do imposto sindical. Quando ele retirou isso aí, dentro dessa reforma trabalhista, foi para enfraquecer os sindicatos, que com esse dinheiro forneciam médico, dentista, ginecologista, pediatra, vários serviços tinham na entidade financiada com esse dinheiro. Por isso que eles queriam afastar os trabalhadores do sindicato, tirando a capacidade do sindicato de oferecer esses serviços e benefícios para a categoria, né? E então a gente teve essa dificuldade. Todo ano, o sindicato precisa renovar a sua convenção coletiva, que são aquelas cláusulas que são bem superiores ao que restou da CLT. Essa convenção coletiva, a nossa database é 1º de julho e vai até 30 de junho do ano seguinte. Então, nós, se não conseguirmos renovar as cláusulas no período da negociação, que a gente começa com a Assembleia no mês de maio, se a gente não conseguir renovar, essas cláusulas elas não têm mais a validade por essa nova lei da reforma trabalhista. Ou seja, a ultratividade dessas cláusulas, que antigamente existia, até a gente fechar a convenção coletiva, ou seja, as cláusulas, se passou do dia 30 de junho, a gente não conseguiu celebrar a convenção coletiva, as cláusulas ficavam vigentes até a gente concluir as negociações. Isso se chama ultratividade das cláusulas, né? Isso aí acabou de existir. Se o sindicato não conseguir renovar, por exemplo, o auxílio alimentação, então, a partir do mês de julho, a empresa não era obrigada a dar praticamente R$200 por mês de auxílio alimentação aos trabalhadores, porque não tinha sido renovado a convenção coletiva de trabalho, né? Então, nós tivemos essa preocupação e essa capacidade de, no início de junho, e a gente vinha negociando desde maio, desde março, com a FEComércio, para garantir a saúde, a segurança dos trabalhadores e clientes, a gente vinha negociando, né, para preservar vidas, mas também já dialogando no sentido da campanha salarial a partir do mês de maio. E a gente optou por renovar tudo até 2021, todas as cláusulas sociais e de benefícios, deixando apenas as nossas cláusulas econômicas para o mês de novembro, já que em junho 90% do comércio estava fechado, as lojas. Então, a gente não tinha como fazer uma negociação aumentando o salário, aumentando o valor do auxílio alimentação, e domingos e feriados, se a maioria das lojas estavam fechadas. Então, a gente não teve como fazer isso nesse momento de pandemia, e a gente agradeceu o apoio de todos os comerciários nesse sentido, e isso aí ficou prorrogado para novembro. Então, a partir de novembro, os sindicatos comerciais sentará novamente com os sindicatos patronais e a FEComércio para discutir as cláusulas econômicas. Então, ultratividade é isso. Se não renovar as cláusulas da convenção coletiva, a gente não teria condições de que as empresas cumprissem o que estava previsto nela. Então, é isso. Certo. Então, antes da gente dar continuidade ao tema propriamente dito, nós temos aqui algumas dúvidas de comerciários, já agradecendo também a presença de todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Já falei aqui do Aeronautas, mas entrou também aqui a Alzeni, Gerlane, diretora dos sindicatos comerciários. Abraço para todos os comerciários e comerciários da Magazine Luiza, através da diretora Alzeni, a Gerlane, o Vitorino. Um abraço aí para o Jacinto, a Heloísa. Um abraço também para a Vanessa.
Enfim, um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando. Mas nós temos aqui a dúvida, só lembrando também que o Jacinto colocou aqui, né? Bolsonaro era deputado federal e votou a favor da reforma trabalhista. Isso mesmo. Nós temos a dúvida aqui da comerciária perguntando como funciona, né, essa questão do 6 por 1, e também nós temos uma dúvida da Heloísa perguntando que se um colaborador excede a sua jornada de trabalho em um dia de domingo ou feriado, ou seja, faz hora extra, essa hora extra não pode ir para o banco, a empresa tem que pagar essa hora extra, no caso específico aí do domingo e feriado, né? E já agradecendo também a presença do nobre amigo, companheiro, irmão Samuelson. Um abraço, meu irmão, tudo de bom para você, saudades. Então vamos tirar a dúvida sobre a questão do 6 por 1, como funciona o 6 por 1, e depois, Rogério, também esclarecer aí sobre essa questão dos domingos e feriados, quando um trabalhador faz hora extra, no caso aí, seja num domingo, num feriado, essa hora pode ir para o banco, ele tem que receber por trabalhar num domingo e feriado. Como é que fica também a questão da folga? Até também esclarecendo sobre essas questões que ocorreram e estão ainda ocorrendo por conta da pandemia, das horas negativas, né? Mas vamos primeiro para o 6 por 1. Como é que funciona esse 6 por 1? Marcel, é o seguinte, várias empresas hoje, a partir de uma ação do Ministério Público, né, depois de muita luta dos sindicatos, fez várias ações a nível nacional, estabelecendo que a cada 6 dias trabalhados, o trabalhador teria que folgar obrigatoriamente no 7º. É o chamado 6 por 1. Várias empresas vêm cumprindo isso, a exemplo de grandes redes de supermercados, grandes redes de magazines, vêm cumprir shoppings, empresas em shoppings, mas tem empresas que ainda não estão cumprindo esse chamado 6 por 1, né? E gradativamente isso está acontecendo em todos os demais comércios a nível de Brasil, né? A partir de uma ação do Ministério Público. Então, o trabalhador trabalharia 6 dias consecutivos, no 7º ele folgaria, resguardando que no domingo a folga preferencial dele seria no domingo, né? Como ele vai trabalhar no domingo, então ele tem que ter uma folga na semana. Tinha muita gente, Marcelo, que trabalhava 12, 13 dias praticamente consecutivos para se folgar, quando ia se trabalhar um domingo. Ele trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí segunda, terça, aí só ia folgar na quinta ou na sexta da outra semana, quando ia completar praticamente 2 semanas de trabalho. Então, isso era muito exaustivo, muito cansativo, e a gente foi para cima, e a partir da parceria com o Ministério Público, a gente conseguiu essa parceria de conseguir essa lei, essa legislação, obrigando as empresas a dar folga no 7º dia, após o 6º dia trabalhado. Na questão dessa dúvida da Heloísa, com relação à hora extra do domingo e do feriado, geralmente essa hora extra ela é paga 100% com o valor da hora, né? Então, se eu trabalhei no domingo ou no feriado, se eu fiz uma hora extra, essa hora é paga no valor de 100%, né? Da hora da convenção coletiva, no caso, aliás, da CLT, que é 50%, no caso do domingo e feriado, vai para o dobro, vai para 100% pago no conta-cheque. Aí ela pergunta, essa hora extra pode ir para o banco de horas? Isso aí foi uma pergunta muito interessante, porque é o seguinte, muita gente que celebrou banco de horas negativos durante aquele momento da pandemia, onde a medida provisória 927, né, 927 estava em vigor, que foi até 19 de julho do mês passado, né, há entendimento de que essas horas extras que porventura possa acontecer, possa ser debitada desse banco. Agora, no caso de domingo e de feriado, é que há uma interpretação diferenciada, porque essa hora extra ela é dobrada. A do dia normal da convenção coletiva é 70% o valor dela.
e essa hora é no valor de 100%. Então, há uma interpretação a ser feita aí pelo nosso jurídico, inclusive, para ver se cabe a debitação dessa hora extra do domingo e do feriado do banco de horas. Porque, como tudo é muito novo, a gente precisa analisar corretamente e depois a gente passa essa informação com mais precisão, Marcel, que é muito interessante essa pergunta dela, como a gente está num aditivo que algumas coisas têm validade até o final de dezembro, até o dia 31 de dezembro, a gente precisa analisar melhor essa questão, tá bom? É verdade. Aconteceram muitas questões, muitas mudanças, muitas medidas provisórias e foi feito muitas dessas coisas assim a toque de caixa, tanto os sindicatos patronais como as empresas, como principalmente os sindicatos de trabalhadores e os trabalhadores tiveram, e os advogados, de modo geral, tiveram que se adequar a essa realidade. Somado a tudo isso, tem a convenção coletiva que estabelece várias conquistas, benefícios e questões que têm que ser cumpridas, e aí essa salada tem que ser analisada com muita calma para saber o que é laranja, o que é mamão, o que é abacaxi, que todo mundo... já está colocando aí que, no caso do domingo e do feriado, essas horas elas não vão fazer parte do banco. Então, ela tem que ser paga mesmo 100%. Obrigado aí, Jacinto, por ter ajudado, porque é o seguinte, muita coisa está mudando, gente, e até os nossos advogados também têm que estudar bastante para responder. Jacinto é uma das pessoas que mais tem respondido dúvida, tanto de trabalhador quanto também de empresa e também, no caso de RHs, contadores. E a gente está em constante pesquisa junto ao nosso jurídico, doutor Everton, para a gente tirar também nossas dúvidas, né? A gente nunca sabe tudo. Então, Jacinto coloca aí muito bem que, no caso de domingo e feriado, essas horas têm que ser pagas 100%. Ou seja, não podem ser computadas no banco, tá bom? Certo. Estou dando continuidade aí, tirando as dúvidas, esclarecendo aos comerciários e comerciárias, já agradecendo a participação de todos aqueles que estão nos acompanhando. Vamos tirar também a dúvida aqui da Clarice, que pergunta sobre o Dia dos Comerciários continua. Vamos esclarecer isso aí também, Clarice, mas deixa eu dar um abraço aí, um alô para todos aqueles que estão nos acompanhando, a Ana Carla, a Luzia Neves, Ana Carla, um abraço aí para o Renato, um abraço para meu amigo, meu irmão Renato, um abraço para a Silva, enfim, o Albert, a Aline. Um abraço também para todos aqueles, o pessoal do Sindicom Açailândia, sempre nos acompanhando aí. Um abraço, os companheiros aí do Maranhão estão também nos acompanhando. Sobre essa questão da convenção coletiva, Rogério, tiveram várias conquistas, né, benefícios, que vale a pena a gente sempre frisar, relembrar, revisar, para que os comerciários também estejam fiscalizando. E voltando um pouco ao tema que a gente estava falando sobre a questão da ultratividade, essa renovação dessas conquistas estabelecidas só se tornaram possível graças à existência do sindicato e graças à negociação do sindicato. Se não existisse sindicato, não existiriam a renovação desses benefícios que eu gostaria que você citasse aí, por isso que a gente sempre frisa bem. A existência do sindicato depende do trabalhador, porque o sindicato ele não recebe nenhum recurso financeiro e nenhum apoio de poder público nenhum. O sindicato ele é uma associação de trabalhadores que se reúnem, que se juntam, que se unem para lutar pelos seus direitos. Se não existir o apoio e a participação dos trabalhadores, principalmente sendo sócio, se associando, cobrando e participando, não existe benefícios, não existe renovação de convenção coletiva. Então você pode frisar para a gente aí novamente os benefícios e as principais conquistas e também esclarecer a dúvida aí da Clarissa sobre a questão do Dia do Comerciário, como é que está também estabelecido para esse ano. Vou começar logo com a dúvida do Dia do Comerciário, né, da Clarice. Clarice, já está renovada a convenção da gente e nessa cláusula que trata não só do Dia do Comerciário, mas trata também do dia de Natal e dia de Ano Novo. É bom salientar que é uma conquista do sindicato, dos comerciários, para que o seu dia, que é o nosso Dia do Comerciário, seja comemorado
na terceira segunda-feira do mês de setembro, ou seja, sempre vai cair numa segunda-feira, o nosso dia. Se a gente colocar a data fixa, que pela lei que a nossa presidente Dilma Rousseff sancionou, né, seria no dia 30 de outubro. Esse é um dia oficial nacional, né? Nacional dos comerciários, que foi sancionada a lei que regulamenta essa que é uma das profissões mais antigas do mundo, né, que é a dos comerciários. Mas aqui no sindicato a gente conseguiu colocar a terceira segunda-feira do mês de setembro, assim como várias outras cidades. A exemplo de Guarabira, Campina Grande, Cajazeiras, e a gente espera que consiga Patos e Souza também um dia, para que a gente tenha esse dia fechado em toda a Paraíba, né? Então seria muito interessante, várias categorias têm o seu dia no calendário, né? Na lei, no regramento, mas poucos têm esse dia em que ele fica em casa sem trabalhar, ou seja, ou ele vai para a praia, ou ele vai para a casa de um parente, né? Esse ano vai ser muito diferente, porque a gente vai poder fazer festa, né? E cada um vai ter que celebrar em casa com sua família, mas não vai deixar de ficar, de comemorar essa data que é tão importante para nós, que nesse ano cai no dia 21 de setembro. A terceira segunda-feira do mês de setembro cai no dia 21. Então, todo mundo em casa, exceto o pessoal de farmácia, que é questão de vida, de saúde, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar ninguém ficar prejudicado por falta de medicamentos, né? Então, a gente, exceto o pessoal de farmácia, que poucas abrem, né, só em regime mais de plantão, está facultado a abrir. Mas supermercado, todos os outros ramos, todos os outros segmentos do comércio têm que estar fechados, tá certo? Com relação, Marcelo, ao que você colocou, aos principais benefícios que o sindicato celebra anualmente, que muita gente acha que já é direito garantido, que não pode se tirar, aí eu vou dizer a você, o que se o sindicato não existisse, o que se poderia tirar da nossa convenção coletiva de trabalho, que alguns chamam de dissídio. Como é que é, Marcelo? Não está na CLT, ou seja, não é nem deputado, nem senador, nem nenhum governo estabeleceu. É uma conquista do sindicato. Pois é uma conquista do sindicato, com apoio da categoria, aprovada em assembleia a pauta, e a gente foi para a mesa discutir com o sindicato patronal e conseguimos. Poucos comerciários do Brasil têm isso, viu, gente? O dia do comerciário garantido o fechamento das lojas, dia de Natal, dia de Ano Novo, certo? Dia de Natal, dia de Ano Novo. Então, esses 3 dias por ano, o comerciário vai estar com sua família. A gente sabe que o supermercado abre todos os dias, exceto esses 3 dias. Dia de Natal, dia de Ano Novo e dia dos comerciários. Outra coisa que é muito importante, o seguro de vida e acidentes pessoais, gente. Poucos comerciários do Brasil têm isso. Pouquíssimos comerciários do Brasil têm. A empresa paga por você um seguro de vida e acidentes pessoais. Ou seja, você em casa, se você sofrer qualquer tipo de acidente, jogando bola, na praia, você vai ter coberturas além do INSS. Isso é pago pela empresa por cada um de vocês. Tem valor em cesta básica, valor em cirurgia, valor em auxílio para você comprar remédio, né, em diária de R$ 20 por dia, até 45 dias. Então, poucos comerciais têm isso. O auxílio alimentação no valor de R$ 8,00. Gente, é pouco? Eu concordo que R$ 8,00 é pouco. Mas você imagina um comerciário não ter nem R$ 8,00 por dia para se alimentar. Não seria menor ainda, né? Não seria nada, né? Imagina aí, são quase R$ 200 aí que está indo para o bolso do trabalhador só no auxílio alimentação, Marcelo. Só no auxílio alimentação. O plano odontológico, pouquíssimos comerciários têm isso pago pela empresa. Alguns têm descontado em folha de pagamento, né? A sua parte, né? E dos seus dependentes. Nós do sindicato conseguimos o pagamento por cada um de vocês, comerciários e comerciárias, o valor de até R$13,00. A empresa escolhe a operadora, né, do plano de saúde, que dê um bom atendimento, e a gente fiscaliza isso, para que ela preste serviço a você, com coberturas de até 80% do rol da ANS, ou seja, cobre canal, extração, obturação, limpeza, uma série de procedimentos
que até mesmo no sindicato não eram realizados, né? Então, isso aí é um benefício muito importante conseguido pelo sindicato e está na convenção coletiva, né? Nós temos também a cláusula do Vale Transporte, que se a empresa completar o passe do trabalhador naquele mês, digamos, ele sobrou 10 passagens, se a empresa complementar essas passagens para ele, botar só a diferença, a empresa não vai descontar mais os 6% do salário dele. Vai descontar 3%. Ou seja, vai sobrar mais dinheiro no bolso do trabalhador. Isso é uma conquista do sindicato. A estabilidade da mulher gestante, quando ela retorna da licença maternidade, pelo que restou da CLT, ela tem apenas 30 dias de estabilidade. O sindicato conseguiu 90 dias para que a comerciária, quando ela retorne da licença maternidade, ela possa ficar por 90 dias estável, né, para mostrar sua capacidade de trabalho, retomar novamente o ritmo, né, e continuar trabalhando para manter sua família, ajudar, né, no orçamento doméstico. Essa é uma conquista muito grande que o sindicato também tem na sua convenção coletiva. A estabilidade do pré-aposentado, Marcel, é muito importante. Se a pessoa tiver prestes a se aposentar, faltando 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, esse trabalhador não poderá ser demitido, exceto por justa causa, né? Essa é uma conquista também do sindicato para esses trabalhadores que estão prestes a se aposentar. Olha aí, você ter garantido pelo menos 18 meses que a empresa continue com você, para que você consiga a sua complementação do tempo que falta para que você seja aposentado. Então, tem várias outras cláusulas lá, Marcel, que são muito importantes, que é importante que você acesse no site do sindicato, www.comerciario.com.br. Você vai clicar lá em convenção coletiva, né? Vai ter também um aditivo, e você vai ver todas as leis que regem o seu dia a dia. E tudo que está lá é superior ao que está na CLT. Por isso que é muito importante o trabalhador ser sócio do sindicato, se filiar ao sindicato, para garantir esses direitos. Porque se o sindicato não existir, meu amigo, você pode perder tudo isso que eu lhe falei no ano que vem. Por exemplo, não vai ter um reajuste com ganho real, provavelmente, né? Não vai ter plano odontológico, seguro de vida, auxílio alimentação, vai ter apenas o salário, com base praticamente no salário mínimo, e o vale transporte. Por enquanto, né? Que vem uma coisa aí muito, muito lá na frente, Marcelo, que depois a gente tem que abordar, que é a questão do trabalhador por aplicativo, que é um projeto de lei da deputada Tabata, que tá tramitando no Congresso Nacional, que vai querer transformar os trabalhadores num aplicativo, que ele vai ter que se cadastrar num aplicativo para prestar o seu serviço. Aí você imagine o trabalhador que é operador de caixa, que é açougueiro, que é padeiro, ficar à disposição da empresa apenas por aplicativo para ir trabalhar quando ela quiser. Como é hoje o Uber, né? Como esses entregadores por aplicativo, né? Que ficam ali parados num ponto, aguardando um chamado para poder fazer seu trabalho e ter um valor bem pequeno, né? Bem pequenininho do percentual do que ele está entregando, e quem tem uma porcentagem maior são as plataformas dos aplicativos que não pagam nada e só recebem o dinheiro de quem estão prestando serviço. Então, esse é um debate que a gente vai tratar lá na frente, mas está tramitando no Congresso Nacional um projeto nesse sentido, de querer transformar todos os trabalhadores em aplicativo, praticamente sem direito algum, sem garantia de salário nenhum no final do mês, vai receber apenas pelo que ele produzir. Então, isso é muito perigoso, fiquem atentos. Rogério, ainda falando sobre essas questões dos direitos e benefícios, a Silvana, para a gente depois entrar, inclusive, pautando também algumas dessas questões de convenção coletiva, relações de trabalho e essas novas relações de trabalho que alguns deputados, senadores estão querendo implementar com projetos de lei, já já a gente fala sobre isso, mas ainda falando dos benefícios da convenção coletiva, a Silvana pergunta se o trabalhador que trabalha 6 horas corridas, ele tem direito ao auxílio alimentação. Inclusive, também tem alguns comerciários citando que não estão recebendo. Como é que pode ser feito, neste caso, a denúncia? E também, aproveitando ainda o mesmo tema, falando aqui um comentário do Aeronautas, domingo e feriado remunerado, eu posso dizer para vocês que eu vim do Rio de Janeiro
e lá não pagava domingo e feriado, só a folga, diferentemente aqui, né, de João Pessoa e Grande João Pessoa. Então, esclarecendo aí a dúvida da Silvana, trabalhador que trabalha 6 horas corridas tem direito ao auxílio alimentação, e também a questão das denúncias. Se aí o trabalhador não estiver recebendo esse auxílio alimentação ou qualquer outro direito estabelecido na convenção, como é que pode ser feita essa denúncia no sindicato? Bom, estabelecendo aí a da Silvana, né? Ela fala da questão do auxílio alimentação para quem tem um turno de 6 horas corridas, é sim devido, viu, Silvana? Então, a pessoa ultrapassou 4 horas de trabalho, ela já tem direito a receber o auxílio alimentação. Então, tem muita gente que às vezes vai trabalhar num sábado e se ultrapassar, logicamente, aquela carga horária, ela vai ter direito, sim, também. Já eu fiz mais 2 horas extras no sábado, então ela tem direito a receber o auxílio alimentação, sim, no turno de 6 horas corridas, e também para os trabalhadores que ultrapassarem as 4 horas. Outra coisa, com relação ao que você falou aí, Marcelo, dessa dúvida com relação ao que, Marcelo? Das denúncias. Você pode ligar para o sindicato e denunciar sua empresa. Não precisa se identificar, é anônimo. Você liga para o sindicato e diz, olha, eu quero fazer uma denúncia. O telefone é 3241-5552. Então, a secretária lá do sindicato vai atender, aí você vai ter que passar os dados, o nome, o endereço, o CNPJ da empresa e qual é a denúncia que você está fazendo, para que a gente possa averiguar e encaminhar essa denúncia para a Secretaria do Trabalho, né, no Ministério da Economia, para que um fiscal vá lá e peça à empresa para apresentar o pagamento da alimentação dos trabalhadores. Então, o fiscal do Ministério do Trabalho, ele vendo que a empresa não pagou, ele vai autuar a empresa, né, porque ela não está pagando, ela está descumprindo a convenção coletiva, e o sindicato poderá ingressar com ação coletiva contra a empresa, porque ela também não cumpriu a convenção coletiva, e a multa será revertida para cada trabalhador prejudicado. Então, isso é muito importante. Você está vendo aí a importância do sindicato, né? Denunciando ao sindicato, o sindicato vai encaminhar essa denúncia para o Ministério do Trabalho e até talvez, dependendo do grau, né, de gravidade dessa denúncia, com cópia para o Ministério Público do Trabalho, para que a empresa lá na frente possa fazer até um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, para nunca mais fazer isso com o trabalhador, né? Que se descumprir, a multa é altíssima, né? Então, a gente vai fazer o encaminhamento dessa denúncia. Para isso, o trabalhador não precisa se identificar, né? É anônimo, basta apenas ele dizer, Marcelo, o nome da empresa, o CNPJ dela, né? Dar os dados e dizer o que é que está acontecendo. Olha, lá acontece isso, isso, isso e isso. A empresa não está fazendo isso. E o sindicato vai, logicamente, tomar as providências cabíveis para que essa empresa seja punida. O telefone do sindicato é 3241-5552. E tem também o Fale Conosco, né, Marcelo? No site do sindicato, é só acessar www.comerciario.com.br. Lá também você faz sua denúncia, o seu sigilo é mantido, não precisa se identificar, apenas você vai dizer o que é que está acontecendo na sua empresa, para que o sindicato possa encaminhar a denúncia ao órgão, vamos dizer assim, responsável para fiscalizá-la. Se for vigilância sanitária, o sindicato vai encaminhar o pedido para a vigilância sanitária, passar lá e verificar se está acontecendo algum problema nessa área, né? E se for descumprimento da convenção coletiva, a gente vai encaminhar para o Ministério do Trabalho, que é a Secretaria do Trabalho agora, né? No novo Ministério da Economia. Isso, só frisar também que no próprio site do sindicato, além de ter as informações sobre o dia a dia dos trabalhadores, sobre as ações do Sinecom, e você também ter essa opção do Fale Conosco, relembrando, como o Rogério já citou aqui, tem a convenção coletiva, então você acessa inclusive pelo celular, você aí com o seu celular aí, você acessa o site do sindicato. Além de ter a convenção coletiva, lá também, próximo do tópico Convenção Coletiva, você tem a opção Seja Sócio. Clica lá em Seja Sócio, depois você clica na opção Comerciário, se você for comerciário, clica em Comerciário, preenche a ficha e envia para se associar ao sindicato, e você também divulga aí
com os seus amigos e amigas de trabalho, comerciários, para associar e poder, assim, fortalecer o seu sindicato para que continue vivo, ativo, renovando e ampliando essas conquistas, com certeza. Rogério, a gente tem visto... Coloca também, Marcelo, outro telefone aí à disposição, que é o nosso celular, que está em regime de plantão, que é o 9888420097. Valeu, Jacinto, obrigado aí. É o telefone também do celular do sindicato, né? Para denúncia também. Você pode denunciar lá através desse telefone, 988420097. Beleza. Nós temos ainda alguns tempinhos aí, Rogério, alguns minutos. A gente gostaria também de frisar, embora a gente vá depois marcar uma live específica sobre isso, para debater essas questões das novas relações de trabalho que estão surgindo. A gente fica muito preocupado, embora, por um lado, a gente saiba que estão gerando emprego, diante do desemprego, está gerando emprego. Então, tem muita gente que está se tornando Uber, motorista de aplicativo, 99, ou então no iFood, no Rappi, ou no James, enfim. Mas a gente precisa levantar algumas interrogações, alguns questionamentos que precisam ser feitos. Que tipo de emprego é esse? Que relação de trabalho essas pessoas têm com o aplicativo? Que tipo de direitos e benefícios são dados aos trabalhadores? Porque não basta só garantir o emprego, uma porta aberta para o trabalho, mas é preciso também a gente conversar, dialogar e avançar na relação de trabalho que essas pessoas têm com o aplicativo e o aplicativo que está oferecendo, porque na realidade é como uma via de mão única, onde os aplicativos lucram bilhões, trilhões, e os trabalhadores ficam à mercê, lucrando apenas por aquilo que entrega, lucrando apenas pelaquela viagem que é feita, no caso de motorista de aplicativo, e não existe nenhum direito, não existe nenhum benefício. E a gente precisa frisar também que os deputados e senadores que a população brasileira elege, que muitas vezes são financiados pelas empresas, e essas empresas buscam nesses deputados que são eleitos, que as empresas financiam, colocar projetos que beneficiem especificamente as empresas, deixando os trabalhadores de lado. E aí é preciso a gente frisar isso aí, porque está surgindo aí, como você citou, essa modalidade de relação de trabalho, inclusive no âmbito do comércio, onde a empresa vai buscar aquele trabalhador que quer naquele dia ser caixa, naquele horário determinado, terminou, ele paga o horário devido e acabou, se ficou por isso mesmo. Aí ele está precisando de um vendedor naquele horário, ele vai buscar no aplicativo, tem um vendedor, tem uma pessoa disponível, chama, a pessoa vai lá, faz estabelece o horário naquele limite de tempo, depois recebe por aquele horário. Aí nós temos a empresa está precisando de um atendente, aí busca no aplicativo, ou seja, o trabalhador ele vai ficar apenas trabalhando por hora, recebendo por hora, sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de benefício, e com essas relações de trabalho, infelizmente, cada vez mais precárias. É preocupante. Marcelo, nós temos aí o Hernani, do Cinimotos, ele está colocando algumas questões aí que é importante, e o pessoal do Cinimotos, que é o sindicato, né, dos motoboys, é um dos que mais sentem esse problema, Marcelo. Não são dadas condições nenhuma para esses trabalhadores trabalharem por aplicativo, entregando comida, iFood, né? Entregando tudo, remédio, entregando pequenas encomendas de algumas empresas. Nesse momento de pandemia, eles trabalharam muito, né? Dando assistência à sociedade. E muitos têm que arcar com o custo da motocicleta, com emplacamento, com pneu, com manutenção. Como a moto roda muito, ela também gasta muito. E tudo é muito caro. E sobra para o trabalhador, o motociclista ali, o motoboy, pagar tudo. E quem lucra mais são as empresas de aplicativo, milhões em estar fornecendo aquela mão de obra barata e praticamente sem nenhum patrão. Ou seja, se ele sofrer um acidente, se ele adoecer, se ele se machucar, se a moto quebrar, ele não vai ganhar nada.
Ele não vai receber, não. Trabalha feriado, trabalha de madrugada. Carga horária exaustiva, 12, 14 horas de trabalho para tentar ganhar um salário mínimo, depois de tirar todas as despesas. E quando a moto quebra, leva o salário dele todinho, leva o que ele arrecadou no mês todinho, porque tudo é muito caro, né? Então, tá vindo esses trabalhadores por aplicativo, vai precarizar muito. Isso aí é um tema de um debate que depois a gente deve fazer lá na frente, né? Para alertar os trabalhadores, aí é importante passar essa mensagem, você colocou. Gente, esse ano tem eleição. Os vereadores são base para os deputados estaduais e federais e senadores. Daqui a 2 anos nós vamos ter eleições presidenciais, né? Para governador, para deputado e para prefeito e para senador. Então, se a gente eleger representante dos trabalhadores, a gente vai ter como fazer o contraponto lá no Congresso Nacional. Nós temos 513 deputados e 81 senadores. Como é que pode a gente eleger a maioria de representantes de patrão para dizer o que é bom ou ruim para nós, trabalhadores, se nós somos a maioria? Então, o trabalhador ele precisa ter mais consciência, Marcel, em votar em vereadores que tenham compromisso com a classe trabalhadora também, não só com a classe patronal. Então, tá aí. Os patrões elegem os seus vereadores e prefeitos também, vereadores e prefeitos, né? Para depois eles darem apoio aos deputados estaduais e federais, governador e presidente também, que é quem vai ditar as leis para a gente seguir em todo o Brasil. Gente, aprendam a votar. Entendam que nós somos da classe trabalhadora. Nós não, porque a gente é MEI, porque a gente é um CNPJ, porque a gente trabalha por um aplicativo, a gente não tem uma carteira assinada, a gente se acha patrão, se acha dono da... Não é, gente. Nós somos trabalhadores. Então, os patrões estão muito bem organizados. Tanto é que eles estão com a bancada maior no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, né? Então, se a gente não mudar primeiro, a gente não consegue mudar a sociedade. Então, esse ano tem eleição. Vamos votar em candidatos que tenham identidade com a classe trabalhadora. Nós somos a maioria, né? Agora, se a gente não mudar isso, aí o sindicato sozinho, Marcelo, não vai ter condição de fazer muita coisa. Essa que é a verdade. É verdade, porque que bom que fosse que o sindicato hoje tivesse justamente essa estrutura, né, grande para poder dar assistência a todos os trabalhadores em diversos momentos que, infelizmente, os trabalhadores têm passado e têm sofrido, está sempre, toda hora, todo momento, sempre perto do trabalhador. E o sindicato se esforça muito, né, nesse sentido, se desdobra muito para visitar loja a loja, que a gente sabe que não só João Pessoa, mas nós temos o pessoal de Mamanguape, de Pedras de Fogo, de Itabaiana, de Bahia, de Santa Rita, para estar presente. Então, é uma estrutura que precisa continuar viva para que todas essas questões que foram citadas aqui da convenção coletiva, nessas relações de trabalho, possam ser avançadas, ampliadas e renovadas anualmente, para que também a gente possa conscientizar a classe trabalhadora da importância do voto. Esses vereadores que vão ser eleitos esse ano, provavelmente podem ser futuros deputados federais, senadores, deputados estaduais, os prefeitos também. Então é importante começar a se conscientizar sobre essa questão, quem ainda não se conscientizou, para que a gente possa gradativamente avançar, porque infelizmente vem muita coisa aí e a gente não pode deixar que essas coisas venham de qualquer jeito, porque como o lema do sindicato sempre coloca em suas questões juntos somos mais fortes. Enfim, Rogério, nós já estamos aqui com apenas 5 minutos para finalizar a nossa live. Gostaria que você pudesse deixar aí uma boa noite e algumas considerações para os comerciários e comerciárias. E lembrando que você que entrou agora não acompanhou a live na íntegra, ela vai ficar gravada no Instagram e também no YouTube do sindicato e no Facebook do sindicato. Você pode acompanhar aí o tema de hoje, a importância da convenção coletiva nas relações de trabalho, que são direitos e benefícios que o sindicato vem conquistando e renovando anualmente, e você precisa cada vez mais valorizar isso, estando perto do sindicato, se associando ao sindicato e apoiando e participando.
Marcel, mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos os diretores do sindicato, da federação, a todos os comerciários que estão interagindo com a gente, ao Hernando Cid Motos, que está chegando mais do que nunca participando, né, na nossa live. Agradecer a Contrax, a CUT, né, a você também por estar toda quinta-feira nos ajudando, trazendo temas importantes. A live do Dia dos Pais foi muito boa. Realmente eu me diverti muito com um comerciário. A gente tem que fazer isso mais vezes, viu, Marcel? Eu acho que pelo menos uma vez por mês, talvez, a gente, na última live do mês, a gente tem que trazer um comerciário para ele trazer uma alegria para a gente também, porque é muita coisa ruim. E, mais uma vez, eu quero me solidarizar com as famílias, né, que estão ainda de luto pela perda de algum parente, de algum amigo pela Covid-19. Dizer que a medicina está avançando, que tem esperança, né? A gente vê uma coisa nova a cada dia. A gente viu agora que estão vendo a base do plasma do cavalo, né? Uma substância muito forte que também pode ser usada na pesquisa numa vacina contra a Covid-19, que aumenta a imunidade. Isso é muito bom e é mais barato, né? E pode ser feito em mais rápido, longa escala aqui no Brasil. Então, a gente está vendo que tem muita coisa pela frente, não podemos baixar a cabeça, temos que estar junto, forte, fortalecendo o sindicato, se associando, né? Sindicalizando, os diretores têm que ir para a base, sindicalizar os trabalhadores, né? Para que a gente possa tomar de vez o coração e mente dessas pessoas, para que a gente possa mudar a nossa realidade a partir da nossa mudança. Primeiro a gente muda, para depois mudar o que está ao nosso redor. Então, vamos votar corretamente, vamos votar em candidatos que tenham compromisso com a classe trabalhadora. A gente tem que fortalecer o nosso sindicato. Então, a gente elege os trabalhadores, representantes nossos na Câmara, depois vamos eleger também para deputado federal, para deputado estadual, para governador, para prefeito. Nós somos, do comércio e serviço, a maior categoria, cara, juntos aqui no Brasil. Então, a gente consegue eleger deputado federal, estadual, prefeito. É só a gente se juntar, né? A nossa família comerciária, ela é muito grande. Então, a gente tem condição de eleger parlamentares para defender nossas bandeiras de luta. E eu sempre digo, Marcel, que juntos somos mais fortes. E se cada um fizer a sua parte, a gente vai superar, se Deus quiser, com certeza, todos os desafios, né? Então, que Deus continue nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo, para que a gente possa ser resistência a todo esse retrocesso que esse governo Bolsonaro quer impor à classe trabalhadora através desses vários projetos no Congresso Nacional, que de maneira nenhuma taxa as grandes fortunas, mas só tira dos mais pobres e de quem quase não tem quase nada, né? Então, meu muito obrigado, que Deus continue nos abençoando e até a próxima live na quinta-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Beleza, Rogério. Então, boa noite a todos e a todas, comerciários e comerciárias. Fiquem ligados aí nas redes sociais do sindicato e também fiquem ligados que próxima quinta-feira estamos de volta com um bate-papo com os comerciários. Boa noite.